Excelência, posso? Uma palavra do Glória de Civis, única, pela defesa do Almar. Sobre a proteção de Deus, inicio os trabalhos dessa quinta-feira, cumprimentando inicialmente o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, presidente deste egrégio Tribunal do Júri, doutor Wagner Mendonça Vossa Excelência. Mais uma vez estou aqui neste plenário Tribunal do Júri da Comarca de Coronel Fabriciano. É uma satisfação profissional imensa estar aqui, exercendo o meu mistério nessa comarca de Coronel Fabriciano, local pelo qual eu tenho muito carinho, porque aqui, neste plenário, eu fui forjado advogado criminalista e principalmente Tribunal do Júri. E estou aqui hoje como defensor ativo pelo fato de Coronel Fabriciano não ter uma defensoria pública instalada aqui nessa comarca. E estarei sempre à disposição desse juízo. Vossa Excelência é um magistrado pelo qual, com o passar do tempo, te conhecendo aqui, eu tenho muita admiração pelo senhor, pelo magistrado que o senhor é. Te conheço pelas sentenças, pelo tratamento que o senhor tem com os advogados dessa comarca, e eu externo aqui os meus sentimentos de admiração. Não conheço o senhor fora do plenário, fora do ambiente forense, fora do plenário, mas eu tenho certeza que é um ser humano fantástico. Recebo sinceros cumprimentos deste advogado, sabe que sempre pode estar contando comigo aqui na comarca de Coronel Fabriciano. Muito obrigado. Eu estendo também os cumprimentos ao ilustre representante do Ministério Público, doutor Célio Dimas Esteves Ruas, que nos brindou e nos prestigiou aqui com a sua brilhante retórica acusatória. Lógico que estamos aqui em caminhos diferentes, com ideias, com embates diferentes, mas eu tenho certeza que o objetivo, tanto do Ministério Público quanto das defesas, é o mesmo: que a justiça seja feita aqui nessa comarca de Coronel Fabriciano, que Deus possa continuar abençoando imensamente a sua família, o seu trabalho e o seu mistério aqui à frente do Ministério Público dessa comarca de Coronel Fabriciano. Aproveito aqui, desculpe a ligeireza dos cumprimentos, mas é porque nós temos pouco tempo para tratarmos dos fatos que nos trazem aqui hoje. Então eu estendo os cumprimentos aos secretários, a pessoa da Miriam, a pessoa da Márcia, minha amiga de anos de faculdade, uma pessoa pelo qual eu tenho um extremo carinho também, a Marília, acho que é a primeira vez que nós estamos fazendo juntos. Marília, recebo os meus sinceros cumprimentos, leve os cumprimentos ao pessoal da secretaria, ao pessoal da Copa, que atua aqui nos trabalhos, nos bastidores. Sem a dedicação dos senhores, eu tenho certeza que os trabalhos aqui não poderiam ser realizados. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a Polícia de Tiradentes, uma das instituições militares mais antigas desse país, mas eu tenho certeza que é uma das mais eficazes. Recebo os meus cumprimentos, o Cabo César, o Sargento Ramon, levo os cumprimentos ao seu superior hierárquico e deixo o registro: nós, advogados criminalistas, jamais somos inimigos da Polícia Militar. Pelo contrário, nós fazemos parte de uma mesma engrenagem do sistema de justiça. Recebo meus sinceros cumprimentos, saiba que a advocacia, ao haver, sempre estará à disposição da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Cumprimento também aqui o meu amigo, meu companheiro de trincheira, o doutor Bruno, que fez um brilhante trabalho aqui hoje na defesa do senhor José Maria. Doutor Bruno, fazer o que fazemos aqui não é fácil. A partir do momento que existe o cometimento de qualquer delito, existe todo o aparelhamento do Estado para descortinar todos esses fatos, processar aquelas pessoas que estão sendo acusadas e, se for o caso, de uma condenação. Todos contra um, e isso não é a pessoa do advogado. Então, por isso que eu admiro muito o que o senhor faz, e também cumprimento aqui o meu colega que está aqui hoje, advogado também, doutor Fernando, que veio aqui nos prestigiar. Obrigado, doutor Fernando, pela presença. Cumprimento também a plateia, a sociedade aqui de Coronel Fabriciano. Eu vejo que nós temos aqui familiares dos réus. Eu gosto muito de virar e falar, e às vezes até de parafrasear uma música até do Racionais, e eu agradeço a família
Porque, como já dizia o Racionais, nada deixa o homem mais doente do que o abandono dos parentes. Então, obrigado pela presença, é muito importante a sociedade presente aqui no plenário do Tribunal do Júri, porque nós, sociedade, gostamos muito de cobrar este lado aqui da bancada. Polícia, promotor, justiça, magistrado, mas a hora que nós fazemos nosso papel, muitas das vezes a gente vê o plenário vazio. Então eu fico muito feliz de ver a sociedade aqui hoje presente, vendo o trabalho que está sendo feito, e sim, a justiça, ela existe e ela será feita aqui hoje. Recebo os nossos sinceros cumprimentos. Cumprimento também aos senhores Mike Cruz e o senhor Zé Maria, que estão aqui sentados no banco dos réus, um local, pior lugar que um ser humano vivo pode estar sentado. Porque aqui nós traçaremos uma linha de futuro para os senhores. Depois da nossa própria vida, que é o nosso bem maior, nós temos a liberdade. Onde estiver, seja lá onde for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Receba os nossos sinceros cumprimentos. Obrigado pela confiança depositada nessa defesa, mas antes de confiar em mim, confie em Deus para que Ele possa me dar sabedoria o suficiente para demonstrar aos jurados a nossa versão. Porque assim como a moeda existe o lado da cara, existe o lado da coroa, existe o lado da acusação e existe o lado da defesa. A acusação ela sempre tem razão, até a defesa abrir a boca. Nós provaremos aqui agora que a acusação, a denúncia ofertada pelo Ministério Público não merece prosperar. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, as pessoas mais importantes que tem nesse plenário do Tribunal do Júri de hoje são os senhores jurados, que foram escolhidos a dedo pela acusação, pela defesa, e estão aqui hoje sentados, formando um conselho de sentença. Senhores que foram pensados, assim como muito bem pontuou aqui o Ministério Público. E o que faz o Tribunal do Júri? Por que os senhores estão aqui hoje, já que nós temos 7 pessoas que estão participando aqui pela primeira vez no Tribunal do Júri? Tribunal do Júri, isso aqui que nós estamos aqui hoje, este instituto, essa audiência que nós estamos aqui hoje, ela é estritamente para julgar os crimes dolosos contra a vida, o homicídio consumado, o homicídio tentado, o infanticídio, ele quando a mãe volta no seu estado, o aborto, todos os crimes dolosos contra a vida, inclusive aqueles de participação, quando há um induzimento, uma instigação, um auxílio. E o Estado de Minas Gerais deposita no ombro de Vossas Excelências esse ônus incomensurável, fardo pesadíssimo, que é o de julgar um semelhante. A troco de quê? A troco de quê a senhora está aqui hoje, o senhor está aqui hoje? A troco da consciência de vocês tranquilos. Porque os senhores não estão ganhando nada para estar aqui hoje. Pelo contrário, se tem alguém aqui que trabalha de forma autônoma, está até perdendo o dia de serviço. Aqueles que trabalham de carteira assinada, trabalham em alguma empresa, terão o seu ponto assinado e não perderão os seus dias de trabalho de hoje. Então, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós estamos fazendo aqui é muito sério. Nós não estamos aqui a troco de quê? A não ser a consciência dos senhores, para quando os senhores saírem por essa porta, ao topar com a consciência do outro lado da rua, não precisar abaixar a cabeça, porque hoje eu fiz justiça. Hoje eu vou chegar na minha casa, vou deitar na minha cama, vou botar minha cabeça no travesseiro e vou dormir tranquilamente, porque eu fiz justiça, independentemente do resultado que sair daqui hoje. Porque eu não estou pedindo os senhores para voltar com Gersi. Eu não sou ninguém aqui. Eu sou um simples aprendiz de advogado que está aqui hoje nomeado defensor público. Eu não estou recebendo honorário. O doutor aqui vai aplicar uma certidão para mim, mas eu não estou aqui por causa do dinheiro. Eu estou aqui porque se existe alguém que ama, que gosta do que faz, esse alguém que eu Gersi.
E se eu gritar, se eu bater na mesa, ou se talvez eu estiver falando alto, eu já peço perdão aqui para vocês. Mas se um dia a justiça criminal bater na porta dos senhores, não espere menos de um advogado. Alguém que realmente lute por aquilo que é interesse não seu aqui não, interesse processual, interesse da justiça, interesse da sociedade. Por isso eu peço que os senhores tenham a maior, ou aliás, a menor possibilidade de erro possível. E de antemão, já os cumprimentei, e agora eu peço licença para elevá-los ao nível de excelências, porque os senhores foram comprometidos pelo magistrado e responderam: assim eu prometo, e terão como censor apenas a consciência de vocês. Então, diferentemente do meu amigo, eu vou cumprimentá-los pelo nome. Não precisem ficar com medo de nada, porque o nome de vocês todos estão ali na porta do tribunal do júri. Então esse negócio vai ser, eu não vou falar, não. O seu nome está ali, na hora que você sair aqui da porta, você vai ver um monte de papel, vai procurar lá com o nome completo dos senhores que estão lá, estarão lá. Então, eu peço licença e, de antemão, já cumprimento o excelentíssimo senhor doutor juiz do fato, que hoje é o Davi, a senhora Stephanie, a senhora Rafaela, a senhora Juliana, a senhora Daíra, o senhor Stephenson, o doutor Samuel. Recebo os meus sinceros cumprimentos. Senhores jurados, membros do Conselho de Sentença, nós estamos aqui hoje diante de uma acusação do Ministério Público, daqui da comarca de Coronel Fabriciano, que lá, ano passado, ano retrasado, processo de 2021, apontou, e aqui eu estou para falar do senhor Mike, que esse rapaz que está sentado aqui no banco dos réus teria participação e teria sido a pessoa responsável por levar 3 pessoas que seriam acusadas de ter efetuado disparos de arma de fogo em direção às vítimas, que uma delas foram ouvidas aqui hoje, uma delas já faleceu, não se sabe o motivo, e eu nem posso aqui, e nem estou aqui para falar da vítima, porque ela não está aqui para se defender, mas pelo que se extrai, é envolvimento do mundo do crime. E a pessoa do senhor Eustáquio, que é a única vítima que teve aqui hoje. O Ministério Público, ele aponta aqui para o senhor Mike, que ele tem a participação em 3 tentativas de homicídio triplamente qualificado. Vulgarmente, quando a gente fala aqui, na verdade mesmo, qualificadora de crime é só uma. As outras só servem para aumentar a pena. E para contextualizar vocês que vieram a primeira vez aqui no Tribunal do Júri, nós temos aqui um Código Penal. O Código Penal, ele é dividido em 2 partes. 2 partes. Primeira parte geral. Assuntos gerais, claro, é óbvio. A segunda parte do Código Penal, que eu quero que os senhores prestem atenção, é a parte que fala dos crimes em espécie. Os crimes que podem ser cometidos aqui por qualquer pessoa em solo brasileiro. 90% dos crimes estão aqui no Código Penal, e existem outros que têm uma legislação própria, como, por exemplo, o tráfico de drogas. O tráfico de drogas não está no Código Penal. O tráfico de drogas tem uma lei que cuida do tráfico, que é a lei de tóxicos, 11.343, lá que fala as condutas do tráfico, as penas. Mas vamos ater aqui ao nosso Código Penal. Qual que é o primeiro crime que nós temos aqui no Código Penal? Justamente o crime contra a vida. É um crime mais grave, é o crime de maior reprovabilidade, porque é aquele que um ser humano elimina a vida de outra pessoa. E esse crime, aqui na nossa lei, na lei dos homens e das mulheres, é claro, esse crime, homicídio, matar alguém, ele começa com apenas de 6 a 20 anos de reclusão.
Só que o nosso Código Penal prevê algumas situações que o legislador, ao olhar para essa situação, se deparar com essa situação, esse tipo de conduta, o legislador verifica que essa conduta ela merece uma reprovabilidade maior. Porque ele entende que aquela circunstância pela qual o crime foi cometido, ele merece ser apenado de forma mais repreensiva. E por isso que nós falamos de crime qualificado, homicídio qualificado. E existem várias qualificadoras. Artigo 121, parágrafo 2º, aí começa. O crime ele pode ser um motivo torpe, um motivo fútil, são situações que estão umbilicalmente ligadas à pessoa, é subjetivo. O que é torpe, o que é fútil para mim, pode não ser para você. É algo que está na mente do ser humano. Vou te dar um exemplo. Traficante de drogas que mata outro traficante para tomar conta da sua boca de fumo. Que é algo mais asqueroso que isso. O filho que mata o pai por causa de herança. Que é algo mais nojento do que isso. Ignóbil, desprezível. Isso é um motivo todo. Motivo fútil, aquele de só menos importância. Uma discussão boba no trânsito, ainda mais no nosso Vale do Aço, que está sindicato, quebra-mola, sinal e rotatória, tudo quanto é lado. Aí o cara sempre dá uma fechada no outro, aí o outro passa, buzina, e os dois começam a bater boca, um vai lá e vai comer a boca, pá! Uma discussão boba de trânsito. Uma coisa boba. Sua mãe é feia, seu pai é feio, sai cruzeirense, rebaixado, série B, não sei o quê. Discussão boba. Isso é motivo para o legislador entender que esse crime merece ser uma reprovação maior. Da mesma forma que também existe qualificadoras do meio que esse crime é empregado, pode ser um meio cruel, aquele que causa um intenso e desnecessário sofrimento à vítima. Eu estou aqui com um problema com o Bruno, aí o Bruno, a gente se encontra numa situação, eu vou lá e dou uma facada nele, ele cai no chão. Aí eu vou assim, está vendo aquela discussão que a gente teve aquele dia? Você que gosta de pescar, eu falei que aquele peixe era meu, você pescou aquele peixe na minha frente, aí eu vou lá e dou mais uma facada nele, começa a cortar a família, ele começa a sangrar, começa a sofrer, começa a pedir pelo amor de Deus para que eu pare com isso, começa a gritar, mas mesmo assim, em vez de eu matar ele de uma vez, eu vou não. Vou lá e corto a garganta, e vejo ele sangrando, e me delicio com essa cena. Eu sou meio cruel, eu enveneno aquela pessoa, faço um cafezinho, põe um veneno lá dentro, pela garrafa, eu vou embora, eu tomo o veneno, começa a passar mal, começa a sofrer. Eu asfixio, estrangulo aquele cidadão, ou então eu boto fogo e carbonizo. Isso é meio cruel. É um motivo que o legislador, por óbvio, entende para elevar a pena. E além dessas qualificadoras, nós temos outras, como recurso que dificultou a defesa da vítima, que é a qualificadora que o Ministério Público está pedindo aqui para os senhores. Que a pessoa foi pega de surpresa, ela não teve condições de se defender. Existe a qualificadora do perigo comum também, que o Ministério Público também está pedindo aqui, que a conduta do atirador, e aqui nós já temos, nem preciso de eu fazer defesa disso aqui, já está claro e estampado que o Mike não foi atirador de nada. O Mike, não tem ninguém aqui que virou e falou que o Mike estava sequer portando um revólver. Ninguém teve aqui. Mas é uma qualificadora. E por que eu estou fazendo esse contexto? Porque a pena do homicídio simples, que é o matar alguém, começa de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Mas a partir do momento que eu tenho uma qualificadora, essa pena ela passa a ser de 12 a 30 anos.
Isso é por um homicídio consumado, tá? Antes que eu seja interpelado, mas é por um homicídio consumado. Mas como que eu faço a dosimetria da pena de um homicídio tentado? Ou de um crime tentado? Eu vou pegar a pena do crime. Ó, se o homicídio tem uma pena de 6 a 20, aqui no caso, o homicídio qualificado tem uma pena de 12 a 30 anos, eu vou fixar a pena como se a pessoa tivesse morrido. Só que aí depois, numa outra fase, o juiz vai falar assim, só que a pessoa não morreu. Não é? Então o que eu vou fazer? Para essa pessoa que foi atingida, aqui nós temos três supostas vítimas aqui, para aquele que foi atingido, o juiz vai pegar a pena entre 12 e 30 anos. E depois, lá na frente, ele vai diminuir essa pena. O crime não se consumou, não chegou até o final dele. Então ele vai pagar essa pena, vai pagar de 12 a 30, vamos supor que seja 12, vamos supor que seja 15, para ficar mais fácil. E vou diminuir de 1 a 2 terços. E como que eu faço essa diminuição? É o juiz? É da cabeça do juiz? Não. Não é da cabeça do juiz. Quanto mais próximo chegou da pessoa falecer, menor vai ser a diminuição. Ok? Para essa pessoa que foi baleada, e aí fica difícil, aonde eu vou entrar junto com o doutor Bruno aqui, nós não temos um auto de corpo de delito, então eu nem sei onde ela foi alvejada, na verdade, e nem sei se ela correu risco de vida, ou de morte, aliás, né? Risco de morte. Mas para essa pessoa, a diminuição será menor, porque a pessoa foi atingida. Para aqueles que não foi atingido, no caso aqui, o Eustáquio e a pessoa do John, eu acho que nem vítima de nada foram, mas enfim, o Ministério Público acusou, não foi fazer defesa. Para essas pessoas a diminuição será menor. Mas por que eu estou fazendo esse contexto aqui tudo? Porque no final das contas, se os senhores acatarem o que o promotor está pedindo, eu vou pegar todas essas penas e vou somar. E aí, sem sombra de dúvidas, nós estamos falando coisa aqui de 15, 20, talvez até mais. Longe de eu querer dosar a pena, mas é porque eu conheço o rigor do lado. E aí eu devolvo a palavra para os senhores a troco de quê? Qual a prova clara, evidente, cristalina como a água que você está bebendo? Qual prova clara, cristalina, evidente que nós temos aqui para nós tirarmos por 10, 15, 20 anos esse rapaz daquela mãe que estava sentada? Porque quem vai levar isso para casa são os senhores jurados. E aí, quando a gente vira e fala que para condenar, nós temos que ter certeza. Porque o jurado que está sentado aqui no Conselho de Sentença, isso aqui é uma dica, tá? Os senhores, a partir de hoje, estão como se diz, formando em jurados e com certeza daqui para frente serão chamados para vários tribunais. E isso é uma coisa assim que não tem como a gente escapar. A intimação chegou, vocês têm que vir. E se não vier, então uma luta. Mas depois, se vocês quiserem, eu também falo para vocês que não é só ônus que tem os jurados também têm ônus. Tem situações aqui que somente os senhores terão benefícios que a lei concede, pelo fato dos senhores serem jurados. Mas a troco de quê? Qual prova clara e evidente, cristalina, capaz de fazer os senhores proferir uma decisão e sair por aquela porta com a consciência tranquila? O Ministério Público esteve aqui por 2 horas e 30 minutos. Na hora que passou um vídeo, que o investigador de polícia virou e falou assim: nós sugerimos que aquela pessoa lá no fundo, não dá nem para ver direito, e olha que nós estamos aqui com a tela de 100 polegadas, ou até mais.
E eu tenho quase certeza que nenhum dos senhores viram a pessoa do Mike. Não é porque não é ele. Não é ele. O Mike ele poderia ficar aqui, inventar uma história, ficar calado. E até os senhores viram, ó. E eu estou conhecendo o Mike praticamente hoje. Eu tive uma audiência com o Mike. Aquela que vocês viram ali, eu estava na tela, virtual, o Mike estava preso lá no Espírito Santo. A primeira vez que eu estou tendo contato com o Mike é hoje. E esse julgamento era para ter acontecido há uns meses atrás, só que eu estava de Covid, eu não podia. Veio todo mundo, só não veio? Então eu não tive contato com o Mike. A minha orientação, eu passei para ele ali dentro, orientação jurídica, e expliquei para ele, se o senhor quiser ficar calado, o senhor pode. Um direito seu, o magistrado virou e falou para ele, ó, o senhor pode ficar calado, você não pode ser julgado contra você. Mas ele chamou no peito a responsabilidade e respondeu. Não correu de pergunta nenhuma e nem correu da situação do veículo Fiat Uno. Ele podia virar e falar assim, eu não sei como é que a minha carteira foi parar lá, não. Nem sei se minha carteira foi presa lá dentro mesmo. Aqui eu estou credibilizando a palavra dos militares. E há de credibilizar, porque a polícia militar que está acontecendo trabalha bem. Ele poderia ter falado, mas ele não, ele virou, não, realmente, eu saí do carro aquele dia, nós temos uma senhora que prestou depoimento, um batalhão, de nome Bianca, e virou e falou assim, olha, esse carro é meu, levou o documento, o meu marido emprestou o carro para o John, o marido dessa mulher nem foi ouvido aqui dentro. O Mike. Marido da Bianca. Isso. Mike também? Não, emprestou pro Mike, né? É. Você falou de John. E ele nem foi ouvir. E aí você vê que uma investigação que vai traçar uma linha de futuro, porque esse rapaz aqui é novo. Não estou falando com o cara vivido nem nada, não. Nós estamos falando de uma pessoa que certamente, dependendo da resposta dos senhores, perderá os melhores anos da sua vida. Toda fase da vida é boa. Mas aqui, eu vejo que tem pessoas aqui que são da idade do Mike para mais velho. São os melhores anos da vida da gente. É o momento onde você consegue começar a trabalhar, conquistar seu dinheirinho, conhece uma pessoa que pode ser o grande amor da sua vida, ter um filho, constituir uma família. São os melhores anos da nossa vida. E esse rapaz está correndo risco de passar esses melhores anos encarcerado. Por quê? Qual prova? Aqui eu não estou nem discutindo, porque todo mundo que esteve aqui foi categórico. Ele não atirou. Ele não estava portando uma arma de fogo. Então a acusação aqui deveria ser nem de coautoria. Se está apontando alguma coisa, se numa hipótese remota, porque isso não aconteceu, mas eu não estou aqui também para trazer certeza de nada, mas numa hipótese remota, se aconteceu alguma coisa, se ele fez alguma coisa, se essas armas estavam dentro do carro, porque também, gente, venhamos e convenhamos, tem um monte de imagem aqui, mas justamente a imagem, justamente o trecho do vídeo, que a polícia dele fala, que viu ele entrando no carro, pegando as armas, essa imagem ela foi corrompida. Justamente essa. E aí, o Ministério Público não consegue provar, não conseguiu provar isso aqui hoje, mas querem e exigem dos senhores a certeza com a condenação. Que a senhora tenha certeza e condene e mande esse rapaz para o cárcere, mas não comprova que ele está te exigindo 100% de certeza, mas está te entregando 10% de prova. Eu não estou nem discutindo se tem prova ou se não tem, porque se tem, essa prova não é suficiente. Como é que a gente vai analisar isso, Tetos? É como se você pegasse o seu carro. Eu tenho um carro que faz 10 km por litro. A osso, perto para caramba. Aí se eu for Belo Horizonte, daqui Belo Horizonte tem 220 km. Se eu tiver de gasolina, vou chegar em Belo Horizonte.
não é? Carro a 10 km por litro, 22 litros de gasolina, 220 km eu chego em Belo Horizonte. Ok? Se eu colocar 10 litros de gasolina, eu vou chegar onde? No máximo Molevade. O carro tem gasolina? Tem. É suficiente para chegar em Belo Horizonte? Não. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. O Ministério Público juntou prova? Juntou. É suficiente para condenação? É suficiente? Porque os senhores, olha só, aqui nós estamos aqui num banco, poderia ser até mais bonito, né? Mas esse aqui é o banco dos réus. Literalmente. Então, o ideal seria que o jurado, ao proferir uma decisão, proferisse como se fosse ele que estivesse sentado aqui. Como que eu gostaria de ser julgado? O que é justiça? Justiça é condenar a todo custo, porque o Ministério Público fala bem, boa, pinta e tudo e pede. Aqui, justiça é o equilíbrio. Justiça é ouvir a acusação, respeitosamente e atentamente, mas também ouvir a defesa. E num gesto singelo dos senhores, julgando com a sua experiência de vida, a sua vivência, a sua personalidade, aquilo que foi, que tocou o seu coração, a sua mente, e fazer um equilíbrio. Após joiar as provas havidas e arrebatadas, após a tese acusatória, antítese e defensiva, em uma simples, proferirão um veredito e traçarão uma linha de futuro para esses rapazes. Então, sem mais delongas, porque aqui não foram capazes de trazer provas claras, objetivas, da participação, porque aqui a gente está nem falando de autoria, tá? Existe uma diferença. Vamos lá. Nós estamos num avião, um Boeing, um Airbus. Nós temos o piloto, ok? E nós temos o copiloto. Os dois são pilotos do avião. Se o piloto passa mal, o copiloto assume o comando e aterriza a aeronave onde quiser, onde for necessário. Crime é a mesma coisa. Existe o autor e o coautor. As duas pessoas estão ligadas mentalmente para o cometimento desse crime. Um elo de conexão mental imbuídos de um raciocínio comum. Eu e o Bruno, nós vamos cometer um crime de homicídio contra aquele cidadão que está lá fora. O Bruno vai efetuar os disparos e eu vou ficar vigiando. Mas eu estou junto com ele, conectado com ele. Essa é a minha função. O crime vai acontecer de qualquer jeito. Ok? A participação já é diferente. A participação é quando a pessoa auxilia, instiga ou induz. E aí eu pergunto para vocês: teve alguma prova clara que de autoria nós já não temos? Ninguém virou e falou. Delegado não virou e falou. O policial que esteve aqui hoje não virou e falou. Os policiais, né? Os policiais. A vítima esteve aqui hoje e não apontou nada em relação ao senhor Marcos. Absolutamente nada. Então nós não estamos falando de autoria. Agora, da participação, que está falando que ele levou a pessoa, guardou, forneceu as armas, qual a prova que nós temos? Qual a prova que promotor de justiça nessas 2 horas e 30 minutos que ele teve? E eu, sinceramente, acho, doutor, o senhor falou que vai retornar aqui, eu acho que não há nem necessidade. Ainda mais para quem é jurado da primeira vez aqui, vai assustar com o tribunal do júri. Porque se o Ministério Público virar e falar assim, eu não estou satisfeito, eu vou voltar, ele vai ter mais 1h30 e a defesa vai ter mais 1h30, nós vamos sair daqui, sai 4 horas. 2 horas. 2 horas, até mais. É 2 horas, é pior. Doutor, independentemente do que eu acho aí, do exercício do meu sacerdócio, eu vou decidir isso aqui. Não. Sem qualquer juiz de valor. Não, senhor. Se deveria ou não. O senhor manda, né? Até porque, já que o
O senhor quer uma parte? O senhor quer uma parte? Vou deixar o senhor uma Vossa parte. Excelência me citou, só que Vossa Excelência... Não, eu vou deixar o senhor na parte aí, porque o senhor está querendo. O senhor está querendo esclarecer alguma coisa aí? Eu vou te dar mais. Eu acho que 2h30 foi pouco, doutor. Vou te dar mais 1 minuto aí para você pensar. Se você quer falar para Tá nós. ok, doutor, fique à vontade, viu? Pode ir lá. 1 minuto de silêncio para o senhor, doutor. Pode estar passando o tempo aí. Se o senhor quiser falar, você pode falar. Quem está chamando no debate é a Vossa Excelência, está aqui quietinho. Né? Você não vem fazer juízo de valor. Eu estou te dando uma parte. Eu estou te dando uma parte, sabe por quê? Porque a cada intervenção sua, eu tenho direito a mais 3 minutos. O senhor pode fazer quantas intervenções você quiser, de repente você nem precisa voltar. Eu estou te falando, se o senhor voltar aqui e der mais 2, mais 3, eu te dou mais 5 horas, doutor. O senhor não vai conseguir provar, porque não tem prova. Não tem prova. Está na sua cabeça, está na sua mente. Qual a prova? Se o senhor em 2h30 não conseguiu provar, você acha que com mais 2 horas o senhor vai provar alguma coisa? Não vai, doutor. Não vai. Não vai. E eu te desafio aqui na frente da sociedade, Coronel Fabriciano, se você trouxer uma prova clara e evidente, eu vou pedir a condenação dele. Eu vou pedir, porque não tem, doutor. Não tem prova. O senhor vai ficar mais 2, mais 3. Você vai ficar aqui até amanhã, doutor. O senhor não vai conseguir provar, porque não tem prova. É só o senhor. É só o senhor. O policial. É só o senhor que ficou dentro do seu gabinete todos os dias, entendeu? Tenho certeza que o senhor nem sequer foi no local dos fatos, mas a polícia foi. A polícia foi. Os policiais, né, que é tanto a militar quanto a polícia civil, e ninguém teve aqui prova suficiente para virar e falar que o meu assistido, nem constituído o meu assistido não tem prova. O senhor não vai conseguir provar, porque não tem prova aqui. Eu te dou quanto tempo o senhor quiser. Se o senhor provar, doutor, eu vou pedir a condenação. Eu estou desafiando o senhor aqui na frente dos jurados da sociedade Coronel Fabriciano. Não tem prova. Não tem prova. E aí, eu espero que a gente não volte, porque realmente não tem prova, e vai ser desnecessário. Vai cansar mais os senhores e vai nos cansar também. O que vai acontecer no final? No final disso aqui tudo, para quem nunca participou, funciona da seguinte forma. Depois dessa audiência que foi ouvida aqui, vítima, foi ouvido policial, testemunha, tal, aí depois vem os debates, que é isso que você está vendo aqui agora. O Ministério Público 2h30, a defesa por 2h30 rateado, né? E aí você vê como é que o Estado às vezes ele é. Eu tenho menos, nós estamos falando do jogo aqui hoje, né? Uma partida de futebol tem quantos minutos? 90. Eu vou ter aqui menos do que 90 minutos para tratar aqui do desiderato do ser humano. A vida para a justiça, a liberdade está valendo menos que uma partida de futebol. No país do futebol, isso é um absurdo, né? E no caso de hoje, existe até imagem que não prova a autoria de nenhum dos dois. É bem importante frisar isso. E aí o que vai acontecer? No final, se o promotor não vier a reta, porque se ele vier a reta, nós vamos ficar aqui mais 4 horas. Mas se ele não vier, o juiz, ele vai encerrar. E vai perguntar para os senhores assim: senhores jurados, os senhores estão aptos a proferir a decisão? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que não ficou esclarecida? Se os senhores dirão para o senhor, eu estou apto. O que vai acontecer? O salão vai ser esvaziado, né? Quem está daqui para lá vai ser retirado do plenário e vai ficar só a gente. Só a gente. Jurados, advogados, juiz, promotor e os oficiais de justiça. Os policiais militares e os réus também serão retirados do plenário, vão lá para a cena. E aí vai ser perguntado, tudo isso que você está vendo aqui, primeira vez que você está aqui caminhando, tudo isso que você está vendo, essa gritaria, essa mesa, essas coisas tudo isso que você está vendo vai ser resumido em algumas perguntas. E o magistrado vai fazer algumas perguntas para vocês. O magistrado vai fazer algumas perguntas para vocês. E a primeira pergunta é sobre materialidade.
Todo crime vai ser perguntado isso, homicídio principalmente. Houve materialidade? O que é materialidade? Materialidade é o resultado naturalístico do crime. Por exemplo, um crime de homicídio consumado, o que é materialidade? É um corpo estendido ao solo, um cadáver. É o corpo sem vida ao solo ou qualquer lugar que esteja. Isso é materialidade. Resumindo, poderia estar aqui doutrinando, mas resumindo, em pouquíssimas palavras, é o resultado naturalístico do crime. Materialidade é o resultado que aquele crime traz. Um crime de roubo, a subtração da coisa aleatória. Um crime de lesão corporal, as lesões, né? Se o cara tomou uma facada, a lesão da facada. Se o cara tomou um tiro, a lesão do tiro. Mas por que eu estou falando isso? Porque a coisa tem que ser certa. Eu não posso brincar, que hoje vocês estão aqui no banco. Com certeza. Mas muito bem pontuou o doutor Bruno, a gente não sabe. Porque doutor, eu vou falar com você o seguinte: até ano passado eu não tinha coragem de matar ninguém. Sério. Mas eu virei pai, tenho uma filha de 9 meses de idade. Mexe com a minha filha pra você ver. Aí a gente cria situações que eu vou virar e falar que eu nunca tive coragem de fazer isso, eu tenho agora. Isso chama soft skill. São situações ambíguas que todos nós, seres humanos, podemos passar na nossa vida. Eu vou perder minha cabeça, eu vou fazer algo fora de mim. E se? O famoso se. E se? Né? Jamais não é demérito. Eu vou fazer isso. Mas é algo que vai ser mais forte do que eu. Mas por que a gente está falando isso? Porque as coisas têm que ser sérias. Porque hoje nós estamos julgando esses dois rapazes aqui, mas a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, se é você, se é seu filho, se é seu melhor amigo, seu vizinho, seu enteado, seu afilhado, seu primo, seu tio, seu sobrinho, seu avô. Há 2 meses atrás nós tivemos um caso lá em Ipatinga de um pai que saiu desesperado lá do sul do país, atravessou o país inteiro, que é um militar, veio e matou um advogado lá em Ipatinga. Não estou entrando no mérito de nada. Eu tenho certeza que aquele cidadão nunca teria passado na cabeça que ele ia matar, e ia matar o genro ainda. Estou trazendo isso à tona por quê? Porque ele é um ser humano. Policial, reformado, treinado. Olha o que o cara fez. E pior, ele saiu lá do sul do país, ele atravessou o país inteiro. Não foi uma situação daquela que você mexe comigo, eu perco a cabeça e faço na hora. O legislador, para situações igual a essas, criou também possibilidades da lei. Outra notícia que agora, foi só um exemplo, que acho que foi um caso que repercutiu. E por que eu insisto em falar isso? Porque a primeira pergunta vai ser: essas perguntas serão feitas 3 vezes, né? Porque nós estamos aqui com 3 supostas vítimas, então as mesmas perguntas serão feitas 3 vezes. Vítimas não atingidas, vítimas que sequer correram perigo algum, lesão alguma e nem autoria. Primeira pergunta, maternidade. Fulano de tal, no caso aqui, o vítima, né, que é a primeira vítima aí, foi atingido por disparos de arma de fogo naquele dia. Veja bem, olha que situação que colocaram os senhores aqui agora. O Ministério Público demonstrou aqui um vídeo, uma pessoa tomando uns tiros lá e tal, que não dá para ver direito, que a câmera não pega muito bem, mas deu para ver. Tomou uns tiros. Só que aí, eu vou perguntar para você o seguinte: ele foi vítima de disparo de arma de fogo? Aí você vai conversar, eu vi, mas nós temos um documento para provar que realmente ele tomou um tiro, um calibre 38, um calibre 32, aquele tiro causou uma lesão, o doutor muito bem contou, disse que o rapaz tomou na mandíbula, trouxe alguma lesão para ele. Eu tenho que saber qual tipo de lesão. Será que aquilo foi capaz de quase matá-lo? Será que o cara que atirou queria matar mesmo? Como é que descarrega um revólver numa pessoa e não mata? Eu sou ruim de mira, era a minha intenção. São coisas que é vocês que vão ter que decidir. Mas pasmem. Esse documento, que seria o auto de corpo de delito, ele não está presente no processo. E que me chama mais atenção, doutor, promotor de justiça, que é aqui, que, na minha opinião, o senhor é parte e tem interesse
no resultado. Mas o promotor de justiça é o fiscal da lei. Né, doutor? Sim. Mas não fiscalizou isso. Um documento extremamente importante que, se bobear, pode até anular isso tudo. Se Vossa Excelência me Posso, se pode Vossa falar. Excelência me chama do debate, tem que... Pode ir, doutor. Para Vossa Excelência quem confunde... Doutor, levanta e vem pra cá. Tem 40. Para Vossa Excelência que confunde maternidade com o corpo da vítima, fazer o quê, né? Quem é que vai no penal? Ué, mas materialidade não sai né, do corpo da vítima? Não, mas Ué, sai de onde? Então, doutor, Ué, me ensina aí. Eu falo isso aqui tem 15 anos. Eu aprendi materialidade é o conjunto de elementos que comprovam Que a existência isso, do crime. doutor? O corpo da vítima é um dos elementos que compõem, né, A materialidade o do crime de homicídio. materialidade. De homicídio tentado, doutor? É o corpo da vítima. Peraí, não, talvez ele tenha razão, É, porque não tem homicídio talvez tentado, ele não tenha razão, sabe por quê? Porque isso aí é quando ele pode utilizar essa versão, sabe por quê? É porque as outras pessoas não foram atingidas, por isso que vai falar isso. Entendeu? Mas, ó, não se enganem, tá? A materialidade de um crime de tentativa de homicídio está no corpo da pessoa. Artigo 158 do CPP. Crime que deixa os vestígios indispensável ao de corpo de delito. Mudou tudo. Mais alguma coisa aí? Mais alguma parte? Vou mostrar o conceito de materialidade. Não, beleza. Você quer que eu espere aí ou você vai? Eu vou pedir ao doutor para acrescentar mais 3 minutos Aqui aqui. vai ficar 2 horas. Não. Não, doutor, 2 horas e meia, quem ficou foi só o seu. Eu vou poder ficar aqui 1 hora e 15, das quais o senhor já me tomou uns 3 minutos. Vossa Excelência é controvertido, porque ele está falando que é um partido de futebol. Ele está falando a réplica que não precisa discutir, que eu não vou discutir. Eu acho que eu vou te responder igual o senhor falou. Vou responder igual o senhor falou. Na sua tese eu sei que manda. Se você falar que vai querer ir, eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Doutor. Tô aqui. Se você virar e falar que vai réplica, eu vou à réplica, meu. Se você virar e falar que não vai, eu não vou. Eu vou pra casa. Eu vou para casa, o senhor vai para casa, ele vai para casa, todo mundo vai para casa. Agora quem vai decidir se esse rapaz vai para casa e vai voltar a dar um abraço para a mãe dele são os senhores juráveis. É a senhora que vai levar isso para casa. Então, a senhora vai ter que ver, levanta aqui, só levanta. Se esse rapaz aqui, ó, que está falando que ele é um homicida, que ele levou o camarada para dar tiro, quem vai decidir se esse cara, quanto tempo você está preso? Tem 1 ano e 6 meses que está preso. Quem vai decidir se ele vai voltar para a família dele, aquela senhora que está ali, que é a mãe dele, é o senhor jurados. Tá? Então, se a gente vai ficar aqui mais 1, mais 2, mais 3 horas, não faz. Isso aqui é muito importante. É muito importante. E aí serão perguntados sobre a materialidade. O correto é não perguntar sobre houve materialidade. Não houve, porque não me mostraram aqui no auto de corpo de delito. Não me mostraram o auto de corpo de delito. Como que eu vou provar? Quantos tiros que ele tomou, aonde que ele tomou o tiro, se a lesão foi grave, se a lesão não foi grave, se ele correu o risco de morrer, se ele não correu o risco de morrer, é através do auto de corpo de delito. Isso é básico, não está presente nos autos. Mas o promotor quer que você julgue isso mesmo. Vou depositar no ombro de vossas excelências. A segunda pergunta que vai ser feita será sobre a autoria. E aí, eu vou fazer mais ou menos aqui, porque eu não sei, não me recordo aqui agora como está na pronúncia. Se na pronúncia está aí. Foi conforme a denúncia. Acho que a gente tem pré-requisito pronto, não tem excelência aí? É conforme a pronúncia, né, excelência? Eu não lembro que agora eu teria que ter acesso se na pronúncia está falando que ele alvejou ou se ele só levou as pessoas, né? Os atiradores. Mas qual a prova? A própria polícia virou e falou que esse carro já estava lá, ó, desde cedo. A própria polícia virou e falou que os caras, os atiradores, tentaram entrar, né? Adentrar no evento, não conseguiram entrar porque os seguranças barraram, e aí eles foram guardar as armas, não sei o que e tal. Aonde está que o cara levou os meninos para fazer, para efetuar disparo de arma de fogo? Qual a prova que tem disso? Só tem um promotor de justiça falando isso? Então a segunda pergunta vai ser nesse sentido. O Mike levou os atiradores para cometer o crime, mais ou menos nesse sentido.
Foi ele que levou? Tem prova que foi ele que levou? Ah, mas ele foi achar algo no carro dele. A própria Bianca, dona do veículo, virou e falou: eu estava lá na festa junto com o meu marido. Ou seja, quem foi com o carro lá foi o marido dela. Quem chegou com o carro lá foi o marido dela. A testemunha que estava aqui mais cedo virou e falou que o senhor Zé Maria chegou na festa junto com ela. A testemunha estava aqui, estava até agora, foi embora. A testemunha virou e falou isso. Então, isso é questão lógica. Se a testemunha, se o Zé Maria chegou junto com a testemunha, não foi o marido que levou o cara, não, meu irmão. Não foi. E aí a coisa começa a tomar um dinheiro. Só Esther. E a coisa começa a tomar um dinheiro. Aí depois ela foi lá no batalhão, virou e falou: não, porque a gente tem costume de emprestar o carro do fulano. Logo quando ele saiu com o carro, começou a ter os disparos de arma de fogo. Uai, mas a acusação não vira e fala que o cara levou os atiradores do local do crime, mas o cara já estava lá no pagode, o outro carro também já estava. Então o negócio começa a ficar assim, sem pé, sem cabeça. E o que vocês vão fazer aqui muito sério. A gente não está aqui brincando, decidindo se ele vai ficar fora da pelada, se não vai. É diferente. Você vai ficar fora do jogo, do pique aqui, não vai. Não é isso que a gente está discutindo. Nós estamos discutindo se esse camarada vai passar os próximos 10, 15 anos atrás das grades ou não. É isso que a gente está discutindo. E isso é sério. Então será perguntado em relação a isso. E a defesa solicita aos senhores, tanto na primeira pergunta quanto na segunda, como é que vai funcionar? Esqueci de falar isso, não vou falar. Nós temos essas duas belas mulheres aqui hoje, que são as oficiais de justiça. Cada uma delas receberá uma urna, dessa aqui. E essa urna contém 2 cédulas. Os senhores receberão 2 cédulas, um sim ou não. Eu vou nem ficar aqui perto para não atrapalhar os senhores, só para receber 2 cédulas. Uma cédula sim, uma cédula não. E aí o juiz vai fazer a pergunta para você. Mike foi a pessoa que levou os atiradores para cometer o crime? Dando um exemplo, tá? A pergunta vai ser mais ou menos nesse sentido. Aí vocês têm 2 cédulas, né? A primeira cédula, que é a sua vontade, o seu voto, é aquilo que você quer, aquilo que o jurado quer, aquilo que a sociedade policial quer, você vai depositar no primeiro oficial de justiça que passar. Vou dar um exemplo: se for a Márcia, ela vai passar pela urna e vocês vão depositar o seu primeiro voto naquilo que vale. Se você está virando falando que ele foi o autor, você vai depositar a cédula sim. Se você achar que ele não foi o autor, que não tem prova, você vai depositar a cédula não. Na primeira urna, ok? A segunda urna, que é o segundo oficial, vai recolher o descarte, aquilo que você não quer. Então, na primeira urna eu coloco aquilo que eu quero, e na segunda urna eu coloco aquilo que eu não quero. É o descarte. É o que sobrou. Não é o que não quer, é o descarte. Sobrou. É o descarte. Sobrou, para não confundir. É o descarte. Ok? Então, a defesa pede. E os senhores não estão votando em mim, não, tá? Porque isso aqui, nós estamos aqui hoje, se a gente for parar para pensar, é uma falha nossa como ser humano. É uma falha da sociedade. Porque aqui nós estamos diante de uma situação onde um cara com 20 anos de idade na época, nós estamos diante de uma situação com um menino de 17 anos de idade, está provado que foi ele que efetuou os disparos de arma de fogo. Inclusive, se tem um vídeo que mostra até um camarada mexendo com uma coisa assim, é daquele rapaz. E tem sentença ainda. Já foi condenado na internação 3 anos. E nós temos uma situação de um menino de 12 anos de idade. Olha que loucura que nós estamos vivendo. Então isso é uma falha nossa como ser humano. Não coloca na culpa em você, não. Nossa, como ser humano. Então, na segunda pergunta, a autoria foi o Mike, foi o José Maria. Tudo que eu estou falando vai servir para os 2. A defesa pede que os senhores votem não.
E se os senhores atenderem isso, nós vamos embora para casa, acabou o julgamento. Agora, se vocês falarem assim, não, para mim eles foram os autores, aí nós vamos continuar com as perguntas. E aí depois vai vir uma pergunta obrigatória. Os jurados absolvem ela, e os senhores podem absolver. Porque essa é a beleza do tribunal do júri. Porque os senhores podem virar e falar assim, olha, eu vi aqui o que o promotor falou, eu vi o que os advogados falaram, eu até acho talvez que esses caras estão envolvidos de alguma forma, mas na minha cabeça não é o suficiente para absolver, ou eu quero perdoar. São jovens, estão presos há 2 anos, o que vocês quiserem, vocês são soberanos. O tribunal do júri tem esses princípios. O princípio da defesa, do contraditório, o sigilo das votações, ninguém vai saber o que vocês votaram. Antigamente falava assim, né? O júri condenou, o júri absolveu o réu por 7 votos a 0. Eu sabia que todo mundo tinha votado contra ou a favor. Acabou, esquece, não existe isso mais. Chegou no 4º voto, para sim ou para não, a votação encerra. Então, se abrir 4 votos, os 4 votos falam assim, autoria, não, acabou a votação. Eu não sei se foi o Samuel, se foi o Odair, se foi a Stephanie, se foi a Rafaela, Stephenson, a Helene. Não sei. Porque um dos princípios do tribunal do júri é o sigilo das votações. E o outro princípio também, doutor Bruno, do tribunal do júri, dentre os vários que nós temos, é o princípio da soberania dos veredictos. Vocês estão vendo, está resumido. Só se for algo muito, mas muito esculachado mesmo. Mas não é o caso. Então, o que os senhores decidirem está decidido. Então, se os senhores quiserem absolver, vocês podem absolver. Mas por que eu estou colocando isso para vocês? Porque senão, se a gente for passando e chegar num momento, se superarmos a materialidade, superarmos a autoria, superarmos a pergunta da absolvição, serão quesitados os senhores sobre as qualificadoras. As qualificadoras aí, doutor, são 3, né? São 3. Torpe, fútil e fútil, recurso por defesa da vítima. Não passa informação errada, não se confunde o cara. Qual que é a certa, doutor? Qual que é a certa? O torpe, que é primeiro o uso do período comum e o uso do perfil do período. Obrigado, doutor. Obrigado, não, eu só estava perguntando aqui a torpeza. Até melhor, doutor, porque a torpeza aqui está ligada à vingança. Associação pro tráfico e não tem. Que droga que tem, meu irmão? Não tem, polícia não tem, os caras não são envolvidos em crime. Que droga que nós estamos falando aqui, sendo que a vítima está falando, não mexe com droga. Não, nem eles sabem o motivo. Desde o primeiro momento foram ouvidos 2 dias depois. O crime foi cometido por motivo torpe, por causa Disputa de tráfico. Que é isso? tráfico. Que droga. Sendo que o Vitor, a polícia nem conhece o cara, né? Tomou tiro lá porque ele tomou. O Eustáquio também não tem envolvimento, a própria polícia do falou que não tem envolvimento. Então eu vou tomar que droga que eu estou discutindo com esse cara aqui. Se nós estivéssemos falando que o Vitor era traficante, que o Eustáquio fosse traficante, o coitado que faleceu já, que está querendo se defender, que é o John, fosse traficante, aí poderia, né, doutor? Permite, doutor? Claro. Ficha criminal do Eustáquio, ficha criminal do Vitor. Nada de droga. Então essa qualificadora torpeza aqui, ó, vou fazer que não o doutor Bruno aqui, ó, você pode, ó, rasgar e jogar fora. Ela não existe. Ela não existe no processo, essa qualificadora, então pode jogar fora, ela não existe. Ok? A segunda qualificadora seria do recurso que dificultou a defesa da vítima. E aí é muito estranho, porque recurso que dificultou a defesa da vítima é quando a pessoa é pega de surpresa e não se pode se defender. Aí vamos colocar numa situação, o Eustáquio tomou tiro? Não. O John tomou Não. tiro? Então, Nem se fala você que for foi em olhar- direção a ele. Se você for olhar, primeiro eu acho que esses caras nem eram alvo de nada. Tá? Também. Mas se eles forem alvo de alguma coisa, eles escaparam. Então essa qualificadora não merece considerar.
Como é que eu vou condenar alguém do recurso de defesa da vítima sendo que o cara fugiu? Se ele tivesse me pego de surpresa, se fosse atingido e não conseguisse fugir, tudo bem. Agora, se eu fugir, esse qualificador não merecia nem estar aqui. Então, quando perguntarem aos senhores, houve o recurso de defesa da vítima, fulano de tal conseguiu fugir, conseguiu se escapar? Sim. Não houve. Conseguiu fugir, não houve recurso. Então, a defesa também solicita que os senhores depositem a cédula não. E a terceira qualificadora, que seria do perigo comum, eu vou até além do que o doutor Bruno falou, porque o perigo comum ele se dá numa situação seguinte. Eu estou com um problema com o Bruno. A gente está num pagode, né? Num pagode. Olha o Bruno, tive um entreveiro com ele. Pode esperar que você vai ver. Eu saio, vou embora. Na hora que eu volto, eu já volto atirando. Pá, 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 pá. Quero nem saber quem que vai pegar. Isso sim é um perigo comum, cara. Eu podia acertar o Bruno, podia acertar ela, podia acertar você que chegou agora, não tem nada a ver com a situação. Talvez nem sabe o que está acontecendo aqui, mas toma um tiro de bobeira. Isso é um perigo comum. Isso é perigo comum. E pelo que vocês verem na imagem, o atirador, que eu não sei quem é, a única coisa que eu posso falar é que eu sei que não é o Mike. E que não é o Zé Maria. E que não é o Zé Maria. Com certeza não é o Zé Maria. Está provado. Por isso que todo mundo provou que não foi nenhum dos dois. E a imagem também deixa claro que, se o doutor quiser até passar a imagem aí, o cara está tirando aqui, ó. Eu não estou tirando, está tirando aqui, ó, na pessoa, diretamente dela. Tá? Então, não há que se falar em perigo, porque quem estava do lado, a situação perigosa até é, mas para o perigo comum, que é o que a lei fala, que outras pessoas de fato poderiam ser atingidas, isso não ocorreu. Isso não ocorreu. Isso não ocorreu. Então a defesa pede que, se chegarmos, tá? Eu acredito que a gente não vai chegar nisso, mas se chegarmos, que depositem a cédula não, que estarão fazendo justiça. E depois serão perguntados ainda sobre o crime de corrupção de menores. E aqui eu abro um parênteses. Tá? É o seguinte, não sei qual que é a opinião política de vocês, eu não estou falando de política aqui. Ok? Mas se tem alguém aqui que concorda com a redução da maioridade penal, porque acha que as pessoas que são menor de idade, que nem esse rapaz de 17 anos, que já está suspeito de outros homicídios e tal, não sei o que foi o responsável que atirado, se vocês acham que essa pessoa deveria ser responsabilizada, porque qual que foi a pena desse menor aí? 3 anos de internação. Entendeu? 8 meses rua. 6. Entendeu? Se vocês acham que merece uma reprovabilidade maior, absorvam. Porque é somente assim que a gente vai conseguir mudar a nossa lei. Porque do jeito que está, passando que menor que a gente colocando, a lei nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Você acha mesmo que um camarada desse aqui corrompeu um cara de 17 anos para chegar lá e meter bala no outro igual ele fez? Aquele menino já estava corrompido há muitos anos. Não, e ainda o Ministério Público faz acreditar que ele traz redes dele aí, dele envolvido com a organização criminosa. E até então ele não tinha condenação de nada, ato infracional nenhum, processo nenhum apurado contra ele. Aí agora vira uma criancinha onde o suposto maior tem que responder por uma corrupção. Isso é a realidade do nosso país. Nunca vai acontecer. Não estou falando nesse caso que não tem corrupção. Lá em Patinga, doutor, essa semana, olha o absurdo que aconteceu essa semana em Patinga. Aí promotor vira pele em ovo em cima do menor. Não sei se vocês viram, mas na cidade de Patinga começou um absurdo. E que às vezes não dá. Eu fico chateado de trabalhar na advocacia criminal por causa disso. Lá em Patinga, um menor de idade foi preso por causa de droga. Parece que a vizinha, algo mais ou menos assim, tá? Eu estou falando aqui pelo que eu vi nos jornais. Tá? Mas isso aconteceu essa semana agora, no final de semana agora.
lá no bairro Bom Retiro, você talvez tenha visto a chamada do jornal, uma mulher que foi encontrada morta lá no bairro Bom Retiro. Olha o que aconteceu, doutor. A mulher parece que ela falou para a polícia, ó, droga, os meninos estão mexendo com droga aqui, a polícia falou e prendeu o menor. Prendeu o menor e prendeu a mãe do menor também. Levou para a delegacia. Só que o menor não fica preso, né? Ó, o menor saiu. Sabe o que o menor fez? Ele não passou nem em casa, né? Ele foi lá na mulher e matou a mulher. Né? Imediatamente! Aí você chega aqui, se tem algum. Aí 2 maiores foram conduzidos, tá? 2 maiores, os 2 maiores estão presos. Então por isso que eu penso aqui, doutor, eu penso que se a gente quiser mudar a realidade do nosso país, vai começar aqui. Vai começar aqui da comarca do Coronel Fabrício. A gente não vai aceitar isso. Hoje nossa realidade está tão caótica. Vamos combater Que incêndio de gasolina, né, doutor? que o menor está corrompendo o maior. Coisa, né? O que está acontecendo é o contrário. Induzir o maior para praticar certo. Se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente tem que mudar daqui. Então, A partir do momento que a sociedade não aceita mais, as coisas mudam. Agora, se deixar do jeito que está, se pegar esses maiores que foram lá, que sei lá qual é a participação dos caras, condenar os caras que botam lá, passar a mão na cabeça, está lá 3 anos, que é até 3, tá? Não quer dizer que é 3, é até 3. Vai acontecer assim. O documento é esse que a gente lê, doutor? A faca Mas, de doutor, faca eu do falei, faca faca do do Eustáquio e do. Faca do Eustáquio e Ele do. está nos prerrogativos. Não, tranquilo, Do tranquilo. Eustáquio e do Vitor. A faca do Eustáquio e do Os envolvidos em organização. Ficha ali. Entendeu? Entendeu isso? Então, assim, eu acho que meu tempo já deve estar, nem sei quanto tempo eu falei Deixa eu do ver vídeo. aqui do vídeo. Já deve estar vencendo. Oi? Falta 15. Eu peço aos senhores aqui muita atenção. Muita atenção mesmo. Muita sabedoria. Não façamos do tribunal do júri um tribunal de vingança, uma vindita privada. Aqui não é lugar para isso. Aqui, a partir do momento que os senhores assumiram, doutor, esse pódio de julgadores do fato, os senhores têm que olhar do alto e estipar todos os sentimentos. Porque até para quem a gente trabalha na advocacia criminal, eu já me deparei com situações, aqui em Fabriciano, por exemplo, não sei se vocês lembram, teve um menor de idade, jogou um balde de gasolina no mandarilho e botou fogo nele lá do leste. Vocês lembram disso? Olha, terrível o que aconteceu. Eu fiz a audiência de custódia, né, fui até nomeado pelo defensor, pelo juiz aqui de Coronel Fabriciano, porque não tinha, aqui nós não temos defensoria pública. A gente se depara com situações que realmente às vezes nem a gente quer trabalhar. Mas eu, na figura de advogado, eu não posso pegar aquele menino que fez essa desgraça toda na vida e prejudicá-lo, porque eu sou advogado. Eu tenho que atuar e extirpar dos meus sentimentos. Talvez lá na minha cabeça, lá no interior, eu queria botar fogo no menino, igual ele fez com o camarada. Mas eu não posso fazer isso, nem posso exteriorizar isso, porque eu estou no profissional. O médico, quando ele está lá fazendo uma cirurgia no camarada, ele não quer saber se o cara é traficante, se o cara é assassino, estuprador, pai de família, trabalhador. Ele tem que fazer o melhor dele. E aí dele se não fizer. E aqui nós também. Nós temos que dar o nosso melhor. Para que a gente possa voltar para casa com a consciência tranquila. Posso falar? Pode. Doutor Gessi, chegando quase no final, eu gosto muito dessa frase. O advogado deve ter a coragem do leão e a mansitude do cordeiro, a altivez do príncipe e a humildade do escravo, a solidez do carvalho e a flexibilidade do bambu, a rapidez do relâmpago e a persistência do pingo d'água. Manuel Pedro I. Profundo. Nossa missão é árdua. Por isso nós somos também essenciais na justiça. Só promotor, juiz, não tem julgamento. Eu espero que a gente consiga ter passado os senhores aqui.
principalmente para aqueles que estão aqui a primeira vez, tenha sido uma experiência agradável. Por mais que o ambiente que nós estamos aqui não é um ambiente legal. Hoje nós estamos numa situação até melhor, porque aqui não teve vítima fatal, não teve um dano irreparável. A vítima esteve aqui, falou que nem foi buscar. Mas os senhores se depararão em outras oportunidades com vítimas fatais. Então eu peço aqui, né? Eu agradeço aos senhores aqui pela atenção nessa defesa, pela dedicação que os senhores tiveram em sair da casa dos senhores, estiparem os seus afazeres, que estão aqui conscritos no silêncio, sepulcro aqui, no tribunal do júri. Alguns deixaram a família, alguns deixaram o trabalho, alguns deixaram o seu lazer, deixaram a oportunidade de estar com os filhos, com o pai, com a mãe, para estarem aqui hoje. O que a gente quer que seja feita é justiça. Justiça não é condenar a qualquer custo. Justiça também não é absolver porque está com dó. Justiça é o equilíbrio daquilo que a gente acha que é correto, daquilo que a gente gostaria que acontecesse conosco, tá? Como que eu gostaria que fosse julgado? Hoje, nós estamos no julgamento dos homens e das mulheres. Vós sois aqueles que proferirão um veredito. Nenhum de nós aqui dentro desse plenário escapará do juízo de Deus. Não me julgueis, pois serão julgados. Na exata medida que me medizes, terá de medir a vós mesmos. Julguem como se fossem os senhores que estivessem aqui no banco dos senhores. Eu agradeço imensamente a atenção dos senhores, dispensada aqui hoje, que realmente nós possamos fazer justiça. Eu acredito que não há necessidade do Ministério Público retornar, mas se ele retornar, é um desafio que eu faço ao promotor de justiça aprovar, trazer algo, prova mesmo, para que conforte os senhores no julgamento que irão proferir aqui. Meu muito obrigado, Excelência. A defesa encerra neste momento.